Mas olha, hoje nós estamos recebendo aqui a Luana Mota Martins. Ela é nutricionista e ela veio hoje bater um papo com a gente para a gente conversar sobre questão dos ataques cardíacos, na verdade, que podem estar associados à diabetes. E aí a gente lembra da saúde das pessoas. O que a gente anda comendo de mais e o que a gente anda comendo de menos. E o que a gente deveria acrescentar mais para que a gente tenha um coração mais tranquilo, que a gente tenha a saúde do nosso coração. E por que isso tem acontecido nos últimos tempos? Muitas pessoas têm falado, né? E muitas pessoas têm culpado. A palavra culpa, não sei se é a palavra certa, mas eu acho que é a gente ter mais cuidado com a nossa saúde e se alimentar melhor. Será que eu, Vanusa, será que você que está em casa está se alimentando direitinho com o que é necessário para a gente zelar o nosso coração? Né? Vamos conversar com ela, que ela está aqui com a gente. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora Luana Mota. É um prazer todo nosso, a gente poder falar um pouco mais. Muito se fala de saúde, muito se cobra saúde, fala de exercício físico, de boa alimentação, mas a gente sabe que no fundo, parece que a gente anda colocando essa alimentação um pouco de lado. Se fala muito, se pouco faz, né? Pouco se faz. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essas questões. Nos últimos tempos, muitos ataques cardíacos. E a gente ouve os comentários, e aí a gente pensou, vamos trazer uma profissional para o programa, para que ela possa falar mais especificamente sobre esse assunto e nos dizer que tem muita gente fazendo também dieta. A gente fala de uma boa alimentação, mas a gente pode também falar dessa não alimentação no organismo de pessoas que às vezes estão até passando fome para fazer dietas milagrosas, para ter uma certa magreza e no final das contas trazendo... Não se alimentar também é trazer a diabetes para dentro de si? Seja bem-vinda. Obrigada, com certeza. Né? A alimentação ela é um ponto principal, né? na nossa qualidade de vida de forma geral. Né? A gente tem alguns pilares que precisam ser observados, mas a alimentação é um ponto que hoje as pessoas até têm um pouco do conhecimento do que é a alimentação saudável, do que se deve comer, mas muito se desvia pelos alimentos que são mais saborosos, né, mais práticos de se fazer, industrializados. Né? Então, acaba trazendo um malefício para a saúde, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar desses ataques cardíacos e vamos falar um pouco sobre a questão da diabetes. Esses ataques, eles podem estar ligados realmente à diabetes? Podem estar relacionados. O diabetes, ele é uma condição, né, em que a insulina, ela não capta a glicose da forma adequada. Né? Então, esse indivíduo fica com uma quantidade de insulina maior no sangue. E isso pode também provocar um enrijecimento dos vasos, que podem levar a ataques cardíacos, né? Podem estar associado, por exemplo, ao diabetes tipo 2, que ela é muito associada aos maus hábitos, ao sedentarismo, à alimentação inadequada, à obesidade. Né? E todos esses associados podem levar a doenças cardiovasculares. A diabetes não escolhe idade. Né? Mas, por exemplo, quando você chega a uma certa idade que você vai mexer com seus hormônios, vai mexer de uma certa forma com o seu organismo por total, essa diabetes ela pode vir mais precisa? Pode. Assim, a diabetes, existem alguns tipos de diabetes, né? As que a gente conhece, tipo 1 e tipo 2, né? São as mais conhecidas. A tipo 1 acomete mais crianças e adolescentes, ou ele já vem com uma predisposição para o diabetes. Sim. E a tipo 2, ela acomete indivíduos adultos, idosos, aí qualquer faixa etária, né? Então, assim, com a idade, tende-se a desenvolver o diabetes por conta mesmo das células que vão envelhecendo, vão diminuindo a produção de insulina e a pessoa pode adquirir esse diabetes. Né? Por exemplo, a pessoa que não tem uma alimentação adequada, que vem se alimentando esporadicamente. Ah, mas eu tô bem, tá tudo tranquilo. Ela pode estar guardando problemas quando ela não se alimenta. De que forma ao ponto de chegar a diabetes? Então, existem alguns sinais, né, que são que a gente consegue perceber clinicamente. Né? Por exemplo, existe uma parte escurecida no pescoço, né, que chama acantose nigricans, que ele é um sinal de pré-diabetes, um sinal de resistência à insulina. Às vezes a glicemia no sangue está normal, mas esse sinal já me mostra que ele tem uma resistência à insulina, ou seja, a insulina já não capta mais. E isso pode ser, vamos dizer assim, pode predispor ao desenvolvimento do diabetes. Então, precisa-se ter esse cuidado, esse reconhecimento para começar a tratar e
impedir, né, que você desenvolva a Existe diabetes. algum alimento que as pessoas costumam dizer que são vilões e que as pessoas acabam tirando totalmente da sua alimentação e que pode trazer danos? Existe. No diabetes é muito comum alguns diabetes dizerem, eu não posso comer melancia, porque a melancia é muito doce, manga, né? Só que são frutas que realmente têm um índice glicêmico alto, que pode aumentar a glicemia, mas que a gente usa artifícios para diminuir. Não é que eu não possa comer a fruta, né? O diabético pode comer a fruta. Se ela existe, ela é necessária. Em algum momento da vida você tem que se alimentar. Então, assim, eu preciso da fruta, porque a fruta é um dos alimentos que vai me dar mais fibra, e a fibra é quem vai captar essa glicose. Existem aqueles que têm um índice glicêmico mais alto, que prejudicam, mas aí o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar uma aveia, um farelo de aveia, que aí eu tenho uma fibra que vai melhorar e diminuir a glicose no sangue. Então, assim, eu preciso consumir mais frutas, mais verduras, né? Tudo que vai me dar mais fibra e diminuir aqueles carboidratos que a gente chama de simples, que são os açúcares, açúcar de mesa, arroz branco, pão branco, né? E nesse caso, a gente precisa realmente controlar. Aí vem aquela história do arroz. O arroz tem sido vilão na vida de várias pessoas. Porém, esse arroz misturado aos demais alimentos, ele acaba sendo mínimo. É perfeito. Assim, as pessoas tendem a dizer que o arroz branco é um vilão, eu não posso comer o arroz branco. Mas, na verdade, o que eu preciso é inserir fibra junto àquele arroz. Então, eu posso comer uma salada crua com o arroz branco, vai ser, vamos dizer assim, o mesmo efeito de comer um arroz integral. Né? Porque o arroz integral tem fibra. E quando eu consumo dentro da minha alimentação fibra, eu estou conseguindo melhorar o valor nutricional daquele arroz. Doutora, essas alimentações individuais que as pessoas costumam fazer por conta própria, elas trazem danos? Trazem. Hoje é muito comum a questão da restrição calórica, de forma exagerada. Né? Assim, restrição calórica ela é essencial num processo de emagrecimento, mas não vai ser usada em todo o processo de emagrecimento. Vai ter um momento que eu vou ter que aumentar um pouco essa caloria. Então, assim, essas dieta que... só a dieta da fruta, a dieta só da proteína, nessas dietas que são muito restritas, elas podem trazer um dano. Por quê? Porque eu vou diminuir os meus nutrientes. Quanto menos alimento eu como, menos nutriente eu tenho. Isso trabalha no emocional também, né? Com certeza. E quando você trabalha esse emocional, pode trazer também problemas para o diabetes? Pode. Né, assim, hoje em dia, tudo está relacionado. Né? Eu estava vendo aquela questão anterior, falando da mente, né, do que pode acontecer. Então, assim, tudo está relacionado. Quando a gente mentaliza algo, o nosso corpo também sente. Quer dizer, se você não se alimenta com os alimentos necessários, automaticamente você está trazendo uma fraqueza para esse corpo, Com certeza. A gente tem uma relação muito grande, né, entre intestino e cérebro. Então, tem uma relação muito grande de uma má alimentação, por exemplo, com doenças mentais, com ansiedade, com depressão. Então, a gente precisa também ter esse cuidado. Doutora, para que a pessoa no dia a dia, pelo menos, possa ter uma saúde melhor relacionada ao diabetes. Eu não tenho diabetes e nem um exemplo. Quem está em casa agora assistindo, isso é um exemplo. Digamos que a pessoa diga, eu não tenho diabetes nem pretendo ter. Quais seriam os cuidados que ela deveria ter, pelo menos de segunda a sexta-feira? Pronto, o cuidado essencial é mudar os hábitos de vida. É ter uma melhor qualidade, fazer atividade física, procurar assistência médica, nutricional, ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, ter um intestino saudável. Então, a gente costuma colocar todos os pilares, ter uma mente sã, ter aquele equilíbrio, né? Ter aquele momento seu, prazeroso. Então, todos esses fatores vão ajudar a gente a ter uma melhor qualidade de vida. Quando a gente vê esses pratos coloridos e ricos, a gente vê muito visualmente, mas a gente percebe que as pessoas não têm tido essa prática. Tanto é que as pessoas andam mais preguiçosas. Eu acho até que a gente tem que fazer, na verdade, temos que ir para as ruas para fazer aquelas perguntinhas. O que é que você tem comido na semana? É isso. Como tem sido sua alimentação? Sem mentir, né? Essa é a verdade. Porque eu acho que muitas pessoas estão deixando de ter as suas refeições em família, em casa, preparar suas comidinhas para comer as comidas que, na verdade, não são saudáveis. E essa prática do dia a dia, pessoas que comem quase todos os dias comidas industrializadas ou massas em excesso,
né? Fast food em excesso, são pessoas praticamente ligadas ao diabetes, né? Com certeza, porque os alimentos industrializados, eles têm mais sódio, têm mais açúcar, né? Então isso pode contribuir. E também tem menos nutrientes. Como você colocou, esses alimentos, eles trazem uma variação de cor diferente. Então, quanto mais cores, mais nutrientes. Então, quanto mais eu como industrializados, menos nutrientes eu vou ter. Pra gente fechar, qual o maior vilão do diabetes hoje relacionado ao comportamento das pessoas? Então, são dois. A gente pode colocar a falta da atividade física e a alimentação. Então, assim, o nosso músculo, ele é um dos principais captadores de glicose. Então, quando eu faço atividade física, eu consigo captar mais glicose. E associando a alimentação, eu vou ter um efeito fantástico. Atividade física e alimentação. E se a gente observar, nós temos em Teresina vários locais, vários pontos em que a atividade física é livre, né? Vários locais de atendimento, como clínicas e escola, né? Como na Uninasal, nós temos atendimento para as pessoas de forma simples e rápida. Muito bom. A gente falando dessa forma, doutora, a gente deixa bem claro que a não boa alimentação, ela também traz indisposição, né? Com certeza. Faz com que menos pessoas se cuidem e mais pessoas doentes. Isso. Talvez nos últimos tempos essa grande preocupação com o cuidado do corpo, com o que as pessoas estão vendo, tenha trazido mais problemas de saúde. Isso, a nossa disposição, a energia, ela está relacionada também aos dois fatores. Quando eu tenho uma alimentação física, eu faço ou alimentação saudável e alguma atividade física, eu alio os dois, porque a atividade física libera hormônios que vão me dar o prazer, me dar a saciedade, melhorar a mente. Muito obrigada, viu, por estar falando com essa mulher maravilhosa, que é a Luana Mota Martins, nutricionista, e que também aconselha os futuros profissionais a estar no mercado ajudando as pessoas a ter mais saúde, né? Exato. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato através do Instagram que vai aparecer na telinha da doutora e a gente pode reforçar. Ok, agradeço. Viu? Pode até falar o Instagram também para as pessoas que estão em casa. Então, é Nutri_Luana Mota. Podem acessar e tem várias informações. E agradecer aos seus alunos, né, maravilhosos, que estão sempre acompanhando a gente aqui. Meus alunos da Uninasal estão sempre aqui acompanhando. Obrigada, tá? Muito bom, né, gente? A gente falar de saúde e falar com quem entende, porque é professora no assunto.